tempo foi passando e os homens se modificaram. Muitas cidades surgiram, muitos povos, muitas culturas. Uma das mais interessantes culturas do passado se desenvolveu na Grécia. Lá o teatro floresceu com muita força e com um jeito próprio, que acabou influenciando o teatro de todo o Ocidente, desde aquela época até os dias de hoje. Na Grécia Antiga, as pessoas cultuavam inúmeros deuses e deusas, que representavam as diferentes faces da vida e da natureza. Havia o deus do trovão, o deus da beleza, o deus do sol, a deusa da lua e muitos outros. Um dos deuses mais amados pelo povo grego era Dionísio, o deus do vinho, da alegria, da abundância. Havia festas populares especialmente dedicadas a esse deus, e nelas os povos cantavam, dançavam e bebiam muito vinho. Um dos pontos altos dessas festas era a apresentação de uma poesia chamada Ditirambo, cantada em coro e com uma parte narrativa. Nos primeiros ditirambos, os cantores e atores cultuavam apenas o deus Dionísio. Depois, os temas foram se ampliando e as histórias passaram a incluir outros deuses e heróis. Começaram a surgir os elementos essenciais de uma boa trama teatral, os conflitos entre homem e Deus, bem e mal, pai e filho, dever e prazer. Um fato interessante é que só os homens podiam representar. Eles faziam também os papéis femininos, e também por causa disso, os gregos começaram a utilizar de um adereço muito criativo, que até hoje muita gente gosta de usar em festas e encenações: a máscara. O ditirambo foi se modificando e passou a integrar o festival maior chamado Dionisia Urbana. Nesses festivais, algo muito importante aconteceu. Um dos participantes do coro, personificando um deus ou herói, passou a dialogar com o coro. Foi a primeira vez que uma pessoa comum fez o papel de um deus ou herói, e desse modo surgiram os primeiros atores. A partir daí, os atores foram se dedicando cada vez mais à sua arte, e o teatro começou a ficar parecido com o teatro que conhecemos hoje em dia. Os espetáculos passaram a se diferenciar dos cultos religiosos, realizando-se em um lugar construído especialmente para essa finalidade. A forma desse teatro era muito interessante, arredondado como um estádio de futebol, com a plateia disposta em uma arquibancada em torno de uma área arredondada, onde ficava um coral e aconteciam as danças. No fundo dessa área havia alguns degraus que levavam a uma plataforma retangular, estreita e onde a ação acontecia, como no palco que conhecemos hoje. Esse tipo de construção ficou conhecido como teatro de arena. Naquela época, ainda na Grécia, algumas pessoas começaram a escrever peças de teatro. Havia histórias de dois tipos, as trágicas e as cômicas. Algumas dessas histórias falam sobre coisas tão importantes que até hoje são representadas em vários países do mundo. Depois da queda do Império Romano no século V d.C., iniciou-se uma série de invasões e guerras, que interromperam a evolução de todas as artes. O teatro só surgiu muito tempo depois, lá pelo século XII. Nessa época, o teatro foi muito usado pela Igreja como uma forma de contar as histórias religiosas e ganhar novos adeptos. Paralelamente, surgiu um outro tipo de teatro, que se tornou bastante popular. Isso aconteceu na Europa durante a Idade Média, um período que durou muitos séculos. Os atores e atrizes desse tipo de teatro estavam sempre viajando como ciganos. Era chamado de saltimbancos. Em suas carroças amontoadas levavam todo tipo de coisa, cenário, figurino e histórias. As carroças serviam como transporte e como casa, e até mesmo como palco. As peças podiam ser engraçadas ou trágicas, e os grupos de autores, chamados de trupes, viajavam de vila em vila mostrando sua arte para quem quisesse ver. Nas pequenas ruas, praças e castelos. Foi daí que surgiu o circo, que até hoje é um espetáculo viajante, sempre chegando e partindo, perambulando por muitos e diferentes lugares.